Mente uma comunidade adventista do sétimo dia, que vive por um ideal que é, semana após semana, proporcionar uma experiência real com Deus. Ficamos felizes que nessa noite você tomou a decisão de estar aqui, na sede da Nova Semente, Rua Cubatão 77, bairro do Paraíso, em São Paulo. E também damos as boas-vindas a você que nos acompanha pela internet, pelo streaming ao vivo, em algum momento da semana. Se você ainda não veio conhecer a Nova Semente, o convite está feito. É muito fácil chegar aqui, próximo à Avenida Paulista, metrô, enfim, queremos te conhecer. Nessa noite, o pastor Fabiano dará sequência à série Encontros. Esta é uma série de 8 mensagens e hoje temos a 4ª mensagem da série, que tem por título Família. Cada uma dessas mensagens ela foi pensada em algum dos encontros que aqueles escritores que escreveram os evangelhos na Bíblia tiveram com Jesus Cristo. E o personagem de hoje é João, o apóstolo evangelista. Não deixe de estar conosco nas últimas 4 mensagens da série. Convide seus amigos aí fora. Temos convites disponíveis, pegue e distribua. Enfim, venham todos. Aqui na Nova Semente estamos fazendo um esforço grande para incrementar as ferramentas de comunicação. Em primeiro lugar, lá no nosso website www.novasemente.org, temos algumas novidades. Em primeiro lugar, quando você clica ali na área mídias, você ganha acesso à área onde estão os vídeos de séries anteriores. Então você pode assistir algum episódio de alguma das séries que está ali, ou até da própria série Encontros, que está também já disponível. E a outra novidade é que estamos dando acesso ao áudio dessas mensagens em arquivo MP3. E a vantagem é que agora você pode baixar essas mensagens, você pode levar no seu celular, no seu tablet, enfim. E a outra novidade é que também estamos disponibilizando mais ferramentas para a mobilidade. Então, acessos em smartphones e tablets. Em primeiro lugar, no aplicativo Nova Semente, que está disponível tanto na loja Apple quanto na loja Android, você encontra lá agora, adicionalmente, uma página para acessar os vídeos, uma área de áudio, então o acesso às mensagens gravadas, com a diferença que pelo aplicativo não dá para baixar. Para baixar o arquivo MP3 somente quando você acessa direto no site. Fora isso, nós temos uma opção para assistir a programação ao vivo, então agora fica bastante conveniente poder assistir o programa ao vivo diretamente no celular. E uma grande novidade, a Rádio Nova Semente. Já estamos transmitindo em caráter experimental somente aos sábados essas programações que temos ao vivo, os 2 programas da manhã e os 2 programas da tarde, e no intervalo um playlist. É um sonho muito grande a gente colocar no ar a Rádio Nova Semente, fazendo a transmissão direta todos os dias da semana. Esse aqui é o nosso primeiro passo. Neste fim de semana, estamos também lançando a campanha do Agasalho 2014. Vocês sabem, a Nova Semente tem um trabalho grande numa comunidade carente, em Carapicuíba, a comunidade da Fábrica. E na campanha do Agasalho 2014, queremos convidar a todos vocês a trazerem os seus donativos. Estamos angariando cobertores e roupas quentes. Este ano, queremos pedir uma tarefa a mais para vocês, que vocês tragam os seus donativos já em sacos separados. Se forem para adultos, já separados entre masculino e feminino, para crianças também, separado masculino e feminino, e também alguma coisa separada para os bebês. Isso ajuda demais a nossa triagem. Nós atendemos mais de 500 pessoas, e realmente os donativos eles chegam em grande volume. Somos muito agradecidos por isso. Então, se vocês puderem nos ajudar nessa separação, nós vamos ganhar bastante eficácia. Nós vamos anunciar nas próximas semanas o dia em que faremos a entrega de todos esses donativos e dar a oportunidade para que todos possam participar. É uma coisa muito emocionante. Queremos lhe conhecer melhor. Se você está vindo pela primeira vez na Nova Semente, ou se você já vem aqui e ainda não cadastrou o seu e-mail, queremos dar-lhe a oportunidade de usar alguns dos 3 totens que tem lá fora. Tem um tablet instalado sobre cada um deles. É um processo que dura menos de 1 minuto, você cadastrar o seu e-mail ali. E esta é uma forma de buscar um relacionamento mais direto com você.
Este programa Viva, ele ocorre em 2 horários, 17 horas e 19 horas. E em cada um desses programas, nós temos uma programação paralela específica. Explicando melhor. Junto ao programa das 17 horas, temos a programação da Sementinha, que é uma programação especial para crianças de 0 a 12 anos. Então, se você tem um filho dessa idade que você gostaria que se beneficiasse de alguma programação aqui da Nova Semente, o seu horário é o horário das 17 horas. E, paralelo a este programa das 19 horas, temos o programa Papo Aberto, que é um programa voltado para os adolescentes, aí, faixa 13 a 17 anos. Então, se você tem um filho adolescente, 19 horas é o seu horário. Esse programa ele é gravado, como vocês sabem, essa programação ela não só vai ao vivo pela internet, mas também ela vai para a TV Novo Tempo. Então, crianças com menos de 7 anos, nós preferimos que não estejam presentes aqui, daí a necessidade de termos um programa paralelo para que a gente possa ter a qualidade de som necessária para a gravação. No Palco 2014, o segundo show está chegando. No dia 8 de junho, nós vamos ter o Leonardo Gonçalves. O Leonardo já fez um show sensacional no ano passado, lotou a casa aqui. Ele está voltando neste ano. 8 de junho, teremos o Leonardo aqui. Corra para comprar os seus ingressos. Você pode comprá-los na loja virtual do site ou na saída deste programa. Não perca este show, 8 de junho de 2014, Leonardo Gonçalves. Finalmente, para você que gosta de estudar a Bíblia, o endereço certo é o Programa Começos. O Programa Começos ele ocorre em 3 edições durante a semana. Sábado, às 15 horas, segundas e terças, às 19h30. O formato é estudos da Bíblia na forma de séries, apresentadas aqui pelos pastores da Nova Semente. Não deixe de vir, ele é aberto, traga seus convidados também. O musical dessa noite é com o trio Voices, parte dele já está colocado aqui. Vamos curtir o som deles. Queremos lembrar a vocês que silenciem seus celulares. Uma boa programação, um abraço e até a semana que vem. Viver, ó de sonhos colorir o calor do teu amor, é o calor em mim. Podes ver meu coração sobre o começo e o fim, sabes explicar tudo de bom que recebi, tudo que fiz até aqui, toda vez que posso sorrir, é porque estás em mim. E se eu puder alguém alimentar, se eu puder a vida dar, se for bendito o meu cantar, já não sou eu, mas é Deus em mim. Sei que ouves meu chorar e atendes meu cair, e sei que se eu orar, dizes
Obrigado. Obrigado. Bom, eu queria apresentar o trio para vocês rapidamente. Do lado de lá a gente tem a Gisele, contralto. No centro a Cristiane. Eu costumo sempre falar que ela é a mais linda das duas, porque ela é minha mulher. Embora que a Gisele não fica muito feliz com isso, mas é o que eu acho. O que importa para mim é o que o meu marido acha. Tá certo. Que inclusive está ali atrás, né? O Felipe. A gente tem também o Ale aqui no sax, que acompanha a gente há bastante tempo. A esposinha dele está por aí, a Rebeca. E os nossos filhos também estão todos aí no auditório. Na verdade, nós somos um trio, eu não vou dizer velho, vou dizer assim, com alguma experiência, né? A gente começou em 95, aqui em São Paulo mesmo. A gente viajou bastante pelo Brasil, a gente fez um trabalho, tivemos alguns CDs gravados. Depois nós integramos a um grupo que foi bastante conhecido na época de 90, começo de 2000, que chamava Tons e Vozes. Nós participamos juntos nesse grupo por um bom tempo, paralelo ao Ministério do Trio. Depois, eu com a minha esposa, nós fomos embora para o exterior e o trio se desfez, né? Assim, a gente continuava cada um com algum ministério, mas nós lá no exterior, a Gisele com a banda dela aqui no Brasil. E esse ano nós voltamos, né? Eu e minha esposa decidimos voltar para o Brasil e a Gisele é nosso amor antigo. Então, nós estamos reintegrando o Trio Voices e temos muito prazer de estar aqui na Nova Semente. Para mim é a primeira vez. Quando eu fui para o exterior, a Nova Semente ainda não existia. Eu tenho o privilégio hoje de conhecer vocês e agora vocês vão ter que aguentar a gente por uns minutos cantando para vocês. Nós vamos cantar uma música agora que ela tem uma roupagem divertida. Ela fala um pouco de pessoas que tentaram comprar o céu de algum jeito, mas que no fim não deu certo. Você compra entradas para um trem, você compra entradas para uma festa, mas não compra entradas para a festa do além. Jesus Cristo, a entrada pro céu, tudo será tão bom. Cristo, a entrada pro céu, e o preço por você já pagou. Eu não tenho entrada, não comprei nada. O senhor não tem entrada? Deixa eu comprar uma agora. O senhor não sabia? Não se compra entradas para o lar celestial. Jesus Cristo, a entrada pro céu. Tudo será tão bom. Cristo, a entrada pro céu. E o preço por você já pagou. Por ti o preço pagou.
Obrigado. Outono já chegou, a folha já até secou. Tem gente que se foi, sozinha ainda aqui estou. Eu penso no meu viver, em todos os erros meus. Começo a temer, temer. Alguém me disse que tu podes perdoar, podes também das cicatrizes me livrar. Então chama a ti, se ainda me ouvires sem interromper. Estava pensando se podes me abraçar. Fostes o único paciente quando insisti. Seus anjos me ergueram quando eu caí. Tu não ris de mim quando choro após falhar. Tu mesmo assim confias em mim. Pessoas mudam, se conhecem o que há em ti. Queria que alguém me amasse de um jeito assim. Por isso a ti eu venho assim, um pecador. Estava pensando se podes me abraçar. Estava pensando se podes me abraçar. Se um coração cansado ouvir esta canção, alguém que se vê só e a cada vez menor, sei exatamente como é a noite ao ir deitar. Não duvide que
admitir que eu muitas vezes penso que não lembras de mim. Há momentos de angústia que ninguém pode entender, e há momentos de fraqueza que acabam com a fé. E quando os problemas vêm, nunca sei decidir. Eu penso em quão pequeno sou, eu penso em desistir. É quando corro bem junto a ti, no silêncio de um momento, vou forças pedir. Caio de joelhos, me entrego em tuas mãos. É quando cresço, é quando vou a ti. Tenho os meus amigos, familiares e irmãos, mas a eles não consigo abrir meu coração. É por isso que anseio lá no céu com Deus estar. Ele é o amigo que entende até o que eu não sei falar. E quando os problemas vêm, nunca sei decidir. Eu penso em quão pequeno sou, eu penso em desistir. É quando corro bem junto a ti, no silêncio de um momento, vou forças pedir. Caio de joelhos, me entrego em tuas mãos. É quando cresço, é quando vou a ti. Nunca sei resolver. Eu penso em quão pequeno sou, mas lembro teu poder. É quando corro bem junto a ti, no silêncio de um momento, vou forças pedir. Joelhos, me entrego em tuas mãos. É quando cresço, é
Vamos orar. Bom Deus, te agradecemos pelo momento especial de nos reunirmos aqui, para termos um encontro que pode trazer nova vida ao nosso relacionamento contigo. Agradecemos a oportunidade de uma reflexão sobre como temos conduzido os nossos relacionamentos e pedimos a tua presença especial conosco aqui. Por Jesus. Amém. Boa noite. Sejam bem-vindos. Mais um programa Viva, uma experiência real. Queremos que você aprecie a nossa programação. Tenha o seu momento especial com Deus. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe para buscarmos juntos a cada semana uma experiência real com Deus. Nosso boa noite também a vocês que nos assistem em nossa transmissão web a cada semana. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa novidade hoje, em termos de mídia da Nova Semana, cada programa aqui temos apresentado algo novo para vocês, é a reformulação do nosso aplicativo da Nova Semente para smartphones e celulares. Nós colocamos recentemente a possibilidade de você assistir através dos seus dispositivos móveis os vídeos que temos aqui da Nova Semente, tanto a programação ao vivo, quanto a programação que está arquivada no nosso website, fica disponível agora para o seu smartphone ou tablet. E queremos estar cada vez mais perto de você. Então, você já tem o nosso app, é só atualizar o aplicativo. Se você ainda não tem, entre lá o quanto antes, na loja da Apple ou da Android, e baixe o seu aplicativo. Lembrando ainda que lá no nosso website, você pode baixar os áudios do programa Viva ou assinar o nosso podcast para o seu aparelho de telefone ou tablet. E nesse quarto episódio da nossa série Encontros, hoje eu trouxe um outro assunto para a nossa reflexão, a influência da família nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. E eu queria hoje redescobrir com vocês como a nossa vida é altamente influenciada por nossa experiência familiar e como isso pode influenciar os nossos relacionamentos com as demais pessoas e também o nosso relacionamento com Deus. Algumas vezes eu já ouvi as pessoas chegarem para mim e depois de um momento, um tema apresentado na igreja, alguém, pastor, hoje eu não consegui me conectar. Quando falaram que Deus é nosso Pai, aí a coisa ficou ruim. Eu tenho problemas com meu pai. E são diversas situações, às vezes um pai ausente, às vezes dificuldade de relacionamento. E quando o assunto é Deus como meu pai, pastor, aí não vai. Me foge. Não consigo ter o meu encontro de fé com Deus. Conhece pessoas assim? Já se sentiu assim? A Bíblia constantemente usa essa figura familiar, o nosso relacionamento com Deus como Ele Pai e nós filhos, para exemplificar essa relação Deus e o homem. Como exemplo, um texto bíblico, texto de Paulo, ele diz, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Essa é uma expressão que a gente não usa sempre, é uma expressão hebraica, Abba. Talvez você nunca tenha ouvido ou lido na Bíblia, mas é uma expressão carinhosa para se referir ao pai. É mais ou menos como papai ou pai querido, alguma coisa nesse sentido. Veja, Deus planejou a experiência da família como forma de suprir diversas das nossas necessidades humanas, mas também como uma possibilidade para o relacionamento com Ele. E é por isso que a gente vai encontrar esse termo, pai e filhos, ao longo de toda a Bíblia, como uma metáfora ou como uma ilustração do nosso relacionamento com Deus. É verdade que muitos de nós não temos a família, mas eventualmente, na falta da família, a gente sempre supre com outros relacionamentos. Por exemplo, o conceito de clã. Clã é um grupo de pessoas unidas por parentesco e que é definido pela existência de um ancestral comum. No gaélico escocês, clã significa crianças. Então são os filhos ou as crianças de uma determinada família, e esse é o significado básico da palavra clã, família.
O clã não precisa ser de parentes de sangue, assim, parentes de primeiro grau, especificamente. O valor principal é que existem laços simbólicos que unem aquela tribo, aquele grupo. Os clãs funcionam exatamente assim, como uma espécie de tribo. Geralmente, esses clãs antigos da Europa tinham mais de 7.000 pessoas como membros, e alguns clãs podem ser compostos apenas por homens, outros por mulheres, e há clãs mistos, que independem do gênero dos componentes. Há um autor francês, sociólogo, filósofo, quem cunhou pela primeira vez a expressão que é muito comum para nós aqui, tribo urbana. Ele escreveu um livro em 1988, O Mundo das Tribos, e o subtítulo do livro era O Declínio da Individualidade numa Sociedade de Massa. E é por isso que nós encontramos hoje, numa cidade como São Paulo, diversos subgrupos culturais dentro da cidade. Porque as pessoas, mesmo vivendo numa grande cidade, apesar de não terem a família de sangue aqui, formam grupos onde elas encontram valores e podem sentir-se autênticas convivendo com aquelas pessoas. Porque nós precisamos de uma família. Seja ela natural ou adotada, ninguém consegue viver de forma saudável sem conviver com um grupo íntimo de pessoas. E hoje à noite, eu queria convidar você a revisitar a sua experiência familiar e pensarmos nos benefícios dessa experiência em família para os nossos relacionamentos, para a nossa vida como um todo. E eu separei alguns benefícios, alguns aprendizados que nós só conseguimos experimentá-los ou temos o privilégio de aprender sobre eles já na família. E a família pode ensinar para nós a lição da afetividade. Já teve esse sentimento? É aquela memória doce que vem simplesmente quando a gente ouve falar em família. Aquele sentimento de amor, de carinho, de bem-querer. É um lugar onde somos aceitos, onde somos amados e apoiados. São laços invisíveis que vão unindo pessoas a pessoas. Antes mesmo de o bebê se tornar alguém com uma personalidade em que você pode escolher se gosta ou não, já tem aquele sentimento bom dos pais e do restante da família. Isso é o lar, que precisa ser este lugar em que aprendemos sobre afetividade e sobre amor. Há um texto na Bíblia que reflete muito essa realidade do valor de um lugar como este. O livro de Provérbios, uma coleção sobre sabedoria, traz o seguinte provérbio: melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Em outras palavras, é melhor uma saladinha sem graça do que um churrasco em que todo mundo está querendo correr atrás de você com o espeto. Depois de comida e abrigo, eu creio que a nossa maior necessidade é amor. Nós precisamos nos sentir aceitos e queridos para termos saúde física e emocional. E quando eu estava escrevendo esse texto e pensando um pouquinho sobre esse assunto, minha esposa falou: amor, para mim é dobrado, viu? Preciso mais do que todo mundo de amor e de atenção. Vocês já perceberam a experiência de uma criança? Imagine o que é uma criança crescer sem esse ambiente de amor. Vai desenvolver certamente algum tipo de distorção ou deficiência nos seus relacionamentos. E muitos adultos que a gente encontra por aí são pessoas difíceis justamente por falta de afetividade. Você já ouviu aquela expressão: fulano é mal amado? Pois é exatamente isso que faltou. A pessoa vai ficando assim azeda, né? Vai parecendo um limão. Eu fui fazer um exercício para ver se eu conhecia alguém assim, e a primeira pessoa que veio na minha mente, quando se trata de ser azedo, foi uma professora que eu tive no ginásio. Ela já vinha pelo corredor com aquela cara amarrada. E a gente já corria para a sala de aula e ficava todo mundo em tensão. Passava a aula com aquela cara de entojo. Não era um dia ruim simplesmente.
era uma vida ruim. Você conhece alguém assim? Aquela pessoa que vive azeda, né? Você se sente assim? Precisamos refletir nessa questão do amor e da afetividade. Expressões de amor são fundamentais ao desenvolvimento humano. Eu gosto muito de um autor, o Dr. Gary Chapman. Ele escreveu diversos livros. A teoria principal dele, formulada, é a das 5 linguagens do amor. E ele escreve livros para casais, como isso se aplica no casamento, para crianças e adolescentes, para todas as áreas da vida que demandam relacionamentos, como é que você pode construir esse ambiente afetivo. E ele enumera 5 das principais linguagens do amor no relacionamento das pessoas. A primeira, que eu queria repartir rapidamente com vocês, é um material fantástico. Dr. Chapman chama de palavras de afirmação. Você já parou para pensar qual o poder das palavras na família? Já pensou no potencial que as palavras têm? Eu conheço algumas famílias que desenvolveram um padrão de crítica na linguagem. É o comum da casa, é essa crítica. Eu queria repartir 2 pensamentos da Bíblia com vocês. O primeiro deles é um provérbio e diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Uau! Cuidado com o que você diz. Você pode se encontrar com as suas palavras mais cedo ou mais tarde. Há um outro texto da Bíblia que fala também sobre esse assunto e dá o outro lado. Diz: um coração ansioso deixa o homem frustrado e derrotado, mas uma palavra amiga de ânimo e simpatia renova as forças. Verdade ou não é? O poder das palavras. Uma das linguagens em que marido e mulher, pais e filhos, percebem o amor uns dos outros é essa expressão do amor através de palavras de afirmação. E tem alguns, poderíamos dizer, dialetos dentro dessa linguagem do amor. São os elogios, ou palavras de admiração, palavras encorajadoras, palavras gentis, como bom dia, obrigado, boa noite. E existem muitas outras formas de você expressar amor e afetividade através das palavras. Muito provavelmente, famílias que se tratam por seu banana, sua burra, moleque estúpido, rabugento, insensível, egoísta. Ou aquelas expressões, né? Você nunca faz nada que presta mesmo, parece a sua mãe. Eu não podia esperar outra coisa de você, é igualzinho seu pai, né? Eu já sabia, você de novo, moleque. Provavelmente esse tipo de linguagem não vai comunicar amor. Mas deixar de usar palavras de afirmação é tão prejudicial quanto essas palavras negativas. Mark Twain disse certa vez que um bom elogio pode me manter vivo durante 2 meses. E eu fui fazer as contas, né? Com 6 ele passava 1 ano. Mas se alguns dos membros da sua família, gente que convive com você, tem como primeira linguagem do amor palavras de afirmação, com toda certeza ele vai precisar muito mais do que 5 elogios, bons elogios ao longo de 1 ano. Portanto, para um clima de afetividade em casa, elogie. Tome a iniciativa de expressar admiração pelas pessoas. Mas cuidado, sem bajular. Seja direto, honesto, em reconhecer as qualidades da pessoa que vive com você, das pessoas que convivem com você. Aprenda a encorajá-lo sem pressionar a fazer o que ele não quer. Às vezes a gente tem disso, né? Fica elogiando para ver se a pessoa faz o que a gente quer que ela faça, né? Ela é péssima naquilo, mas você fica tentando convencê-la com elogio, né? Não faça isso. Incentive-o a descobrir os seus próprios potenciais e seja solidário para tentar ver o mundo da perspectiva do outro. Aprender a ver o que é importante para o outro vai nos ajudar a elogiar e admirar no caminho certo. Quem ama usa a linguagem através de pedidos e não de imposições. Você elogia porque você quer ver a outra pessoa bem e não porque você quer controlá-la. Quem usa as palavras deve ser humilde e não autoritário. E as palavras têm muito efeito sobre a gente.
Você já encontrou alguém que é desafinado que dói? É aquele camarada que canta sozinho, mas parece em vozes. E alguém chega para ele, uma única pessoa na vida inteira, e diz: você cantou tão bonito, nunca mais ele para de cantar. Elogie sinceramente aquilo que é o ponto forte das outras pessoas, porque as pessoas acreditam em si mesmas quando são elogiadas por outras pessoas. Use essa linguagem, crie esse ambiente na sua família. Uma segunda linguagem do amor, do Dr. Chapman, é o tempo de qualidade. A minha esposa, a Paula, a primeira linguagem do amor dela é a das palavras de afirmação. Precisa ouvir muito elogio, o tempo inteiro, o dia inteiro, várias vezes, né? Mas não é sempre assim nos casamentos. Alguns cônjuges e também filhos reconhecem qualidades do pai, do esposo, né? Tem facilidade em expressar palavras de afirmação, mas ainda assim é possível que essa pessoa não atinja o objetivo de comunicar amor emocional. Isso porque essa pessoa pode ter facilidade em elogios, em encorajar as pessoas, mas falha num outro quesito, de atender expectativas emocionais dentro de casa, nos relacionamentos. Muitas pessoas reclamam que não passam tempo de qualidade com as pessoas da família, com o pai, com a mãe, com os filhos, marido e mulher, como gostariam. Se isso constantemente acontece com você, preste atenção aos sinais. Se as pessoas pedem para que você dedique mais tempo, é bom você abrir os olhos e passar mais tempo com a família. Se eles querem que você passe mais tempo junto, pode ser que essa seja a linguagem do amor dos membros da sua família e você vai precisar rever a quantidade de tempo que você passa com eles. Porque são duas coisas diferentes. Estar junto é diferente de estar próximo. Veja o exemplo. A família chega em casa, depois da rotina do dia, se assentam, ligam a televisão e vão assistir um programa. Cena comum, né? Estão próximos, mas não estão juntos. Você não está prestando atenção no outro, está prestando atenção na televisão. E algumas famílias vivem essa realidade. Estão próximas, mas não estão juntas. E eu não estou falando apenas de olhar um para a cara do outro e ficar lá, bom, então vamos conversar. Façam coisas juntos. Isso é a grande coisa. Caminhem, leiam livros, discutam a leitura, brinquem mais com os filhos. Quando fazemos algo, aí se cria uma experiência emocional que une a família. Quando fazemos coisas juntos. Portanto, para falar a linguagem do tempo de qualidade da sua esposa, dos seus filhos, faça uma lista com as coisas que eles reclamam, que sentem falta de fazer com você, e use essa lista como guia para dirigir as suas atividades de tempo de qualidade. Por exemplo, passear no final de semana, sair para jantar, conversar sobre como foi o dia, sentar na frente da TV. Se a sua mãe reclama que você nunca liga para ela, separe um tempinho para, alguma vez na semana, ligar e gastar um tempo com a sua mãe. Tire férias com a família. 30 dias hoje em dia, nem pensar, né? É difícil juntar a agenda de todo mundo, né? Mas que seja uma semana. Existem muitas outras coisas que podemos fazer juntos. A terceira linguagem do amor, além de palavras de aceitação, tempo de qualidade, é a linguagem dos presentes. Essa linguagem é presente nas mais variadas culturas. Por exemplo, sempre que alguém casa, a tradição é levar um presente. E não importa a cultura, as pessoas presenteiam os noivos. É uma linguagem universal para expressar amor. Eu me lembro na faculdade, eu já estava passando pelo processo de engorda e o paletó já não estava mais abotoando, igual esse aqui. E eu dei um paletó, um terno meu, para um colega de quarto. Faculdade de Teologia, você faz muito estágio, tem que ir à igreja e usa bastante. Ele estava mais em forma que eu, aceitou o presente, ficou bom nele. Todo o curso, ele se lembrava que tinha recebido um presente meu. Impressionante como a linguagem de apreço e de amor, né, se torna visível no símbolo de um presente
que simboliza aceitação, estima, bem-querer. É por isso que os noivos lá, no momento da cerimônia de casamento, trocam alianças. Elas simbolizam os votos de amor que fazem um para o outro. E o contrário também é verdade. Se você encontra um casal e um dos dois deixa de usar a aliança, normalmente quem fala a linguagem dos presentes está dando o seguinte recado: o casamento não supre mais as minhas necessidades emocionais, não sinto mais amor, estou a ponto de sair desse relacionamento. Nessa linguagem dos presentes, preço não é tão significativo em relação a esse assunto. Talvez você esteja pensando aí, puxa, dei um azar, né? Casei com a mulher que é a linguagem do presente, vou falir. Só se torna um problema o preço quando os presentes são incompatíveis com o padrão financeiro da família. Por exemplo, se você tem um bom salário e você só compra presente de R$ 1,99 para os seus filhos no Natal e no aniversário, já você vai ganhar um cartão vermelho, vai dar errado essa coisa. Você está passando o recado contrário, né? A pessoa não é importante para você. Não é preciso dar presentes caros para o cônjuge ou para os filhos, né? Mas sim presentear com regularidade. Você de quando em quando se programar para dizer, olha, lembrei de você, você é importante para mim. Tem gente que tem dificuldade para escolher presente, né? Vou dar 3 dicas. A primeira é a seguinte: você deu um presente e a pessoa gostou, anota lá, ela gosta desse tipo de coisas, ele gosta desse tipo de coisas, né? Meu filho gosta disso aqui. Não repita sempre o presente, é um problema. A minha esposa passou a infância ganhando pijama, ela agradeceu a tia o primeiro pijama, ganhou pijama o resto dos aniversários, né? Seja um pouquinho mais criativa, é só uma referência, a listinha, né? Segundo, você tem dificuldade, peça sugestão de amigos. De repente tem alguém que teve uma ideia legal de um presente, vai falar para você e você vai, porque afinal de contas você vai regularmente presentear, né? Então, sugestão é muito bom. Terceira dica, não esquenta. Se a pessoa gosta de receber presente, o que você comprar ela vai gostar. Se a pessoa não gosta de receber presente, porque não é a linguagem do amor dele ou dela, você pode comprar o que você quiser, ela não vai se empolgar tanto. A linguagem da família da minha esposa também é de presentes. Quarta linguagem, atos de serviço. Lavar louça, preparar uma refeição, consertar coisas quebradas na casa. Todas essas atividades rotineiras do dia a dia podem fazer diferença para quem fala essa linguagem do amor, que é a dos atos de serviço. O interessante é que esta linguagem é a que mais frequentemente é compartilhada pelos membros da família. Mas nem sempre as pessoas têm facilidade de demonstrar isso aos outros. A gente sempre espera a dedicação do outro, a gente espera receber atos de serviço, mas a gente tem dificuldade em oferecer a mesma coisa. A gente quer receber, mas é difícil de oferecer. Presta atenção, se o outro reclama constantemente que você não faz determinada coisa, que você não valoriza o que ele faz, né? Aí está a dica. Você precisa entender como expressar amor emocional para essa pessoa, a apoiando e ajudando naquilo que ela necessita. E a melhor maneira de dominar essa linguagem é que todos troquem listas de expectativas na família. Objetivo assim, claro assim. Deve ficar bem estabelecido quais são as expectativas, inclusive dos filhos. Às vezes a gente quer dar o que a gente acha que os filhos precisam receber, e a gente não pergunta o que eles querem. Tem pais que só sabem dar presente para os filhos quando o que eles mais gostariam de passar tempo com os pais. Portanto, ter uma noção correta das expectativas é fundamental. Mas o outro lado da moeda é que você não é obrigado a se submeter incondicionalmente às exigências do outro. Você não fica escravo dessa lista. Não é uma questão de dominação, mas é uma expressão de amor. Você tem a lista e aquilo que você fizer é porque você decidiu fazer algo pelo outro como uma decisão de oferecer amor. É bem diferente do que ficar escravo da lista. Cristo ofereceu uma demonstração poderosa dessa linguagem do amor naquele momento dos evangelhos em que ele lava os pés dos discípulos. Numa cultura como a do Antigo Oriente Médio, em que as pessoas andavam longas distâncias, a pé, estradas poeirentas, receber um bom banho nos pés era uma expressão considerada de hospitalidade, uma expressão de amor. Por isso Jesus deixou esse exemplo. Para cristãos de todas as épocas,
Quando você serve o outro, você expressa amor. Aqui entre nós, eu detesto lavar louça. Me dá vontade de fugir de casa quando eu olho a pia daquele jeito. E eu fico pensando, e se a Paula entrar aqui e resolver fugir de casa? Vai ficar pior, né? Vou lavar. E é terrível para mim lavar louça, porque eu sou um pouquinho mais sistemático. Para eu começar a lavar louça, primeiro eu preciso organizar a louça. Empilha prato, arruma copo, junta talher, e aí começa. Você percebeu como é difícil para mim lavar louça. Mas porque eu amo a minha esposa, eu resolvi oferecer um ato de serviço. Mas aí vem a minha linguagem do amor, e é o quinto ponto que o Dr. Chapman apresenta. Toque físico. Andar de mão dada, beijar, abraçar. São diferentes formas de você expressar a linguagem do amor através do toque físico. E pasmem vocês, entre os 5 sentidos, o tato é o único que não se encontra em uma única região do corpo. Diferente dos olhos, do nariz, do paladar. Nós temos sensores táteis espalhados por todo o corpo. E a sensibilidade vai variar de região para região. Você tem mais sensibilidade nas mãos, mas o corpo todo conversa com a gente. Algumas partes do corpo são mais sensíveis do que outras. No entanto, não nos interessa aqui uma análise biológica do toque físico, mas sim a sua importância emocional e psicológica. Eu adoro um cafuné. Eu suborno a minha filha para um cafuné. Eu fiz um acordo com ela essas semanas. Melissa, cada fio de cabelo branco que você tirar é uma figurinha no álbum da Copa. Ela vai completar o álbum e ainda vai sobrar crédito. A gente precisa desenvolver essas linguagens. A gente precisa encontrar o caminho. O desenvolvimento desde a criança até a vida adulta depende muito para você encontrar o caminho saudável das emoções de todas essas linguagens. A família do meu pai, por exemplo. O meu avô era um colono no interior do Rio Grande do Sul. Ele era bom com o machado em abrir campo para os agricultores. Mas passava muito tempo fora e ele tinha dificuldades em expressar amor através de toque físico, beijo, abraço com os filhos. Portanto, meu pai desenvolveu essa linguagem do amor. Nós, filhos, depois da reflexão sobre o assunto, depois de um pouco de vivência, exposição, uma nova realidade, a gente obriga o pai a beijar e abraçar. É difícil para ele fica igual estátua assim, né? Mas a gente beija e abraça, porque é importante desenvolver as linguagens da afetividade. Pais sábios transmitem a seus filhos amor através do toque carinhoso, através da afirmação com o toque físico. Ah, é menino, não vou beijar, né? Não beija. Tem que ter um padrão de como o homem expressa a afetividade. Às vezes a gente vem com esse preconceito todo, né? Não, o homem não pode expressar afetividade. Pode e deve. Nem sempre a forma como você percebe o toque físico é interpretada da mesma forma pelas outras pessoas da sua família. Por isso é importante a conversa, o diálogo, né? A Melissa adora que coce as costas dela. Tem o toque físico, mas é diferente do meu. Meu primo detestava abraço e a minha avó queria abraçar o tempo inteiro. Ele fugia da minha avó. Diálogo é fundamental, a gente precisa conversar. Senão a gente não aprende como expressar amor ao outro. O diálogo é o melhor instrutor para você aprender a linguagem do amor, qualquer que seja ela. Nós vimos alguns dos benefícios de como criar afetividade em casa, na família, mas esse relacionamento familiar pode nos beneficiar de outras formas, além desse ambiente de afetividade. Por exemplo, confiança é outra oportunidade que nós podemos desenvolver a partir dos relacionamentos familiares. É porque, afinal de contas, esse sentimento de aceitação, de amor, ele vai contribuir para a formação da nossa autoestima. Você vai se enxergar a partir da experiência que você tem de relacionamentos de afetividade, primeiramente com a sua família. Saber que você pode recorrer a alguém em qualquer situação
por causa do amor, porque você é amado, isso torna você uma pessoa mais confiante. E essa é uma experiência que a família pode nos proporcionar como nenhum outro relacionamento pode. Porque, afinal de contas, desde crianças, nós podemos crescer num ambiente que nos oferece confiança. Quando essa confiança existe entre os membros da família, quando sabemos a quem podemos recorrer e repartir nossas experiências, sejam elas quais forem, isso vai surgir forte dentro da gente. E 2 elementos são importantíssimos na formação da confiança. O primeiro deles, compreensão e conhecimento. Quando você se sente compreendido pela sua família, pelas pessoas que convivem com você, isso gera confiança. Davi expressa isso no Salmo 139, e é um bonito salmo. Ele fala do relacionamento dele com Deus e escreve assim: Ó Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Davi tinha esse sentimento em relação a Deus. Ele sabia que Deus o compreendia. E isso é importantíssimo para sermos mais confiantes. Que os outros nos compreendam. Aí você consegue ser autêntico e ser verdadeiro. Filhos que sabem que seus pais os entendem. Cônjuges que sentem-se compreendidos no casamento. São pessoas muito mais confiantes. Para isso, a liberdade de abrir o coração é fundamental. Aqui entre nós, quando a desconfiança passa a fazer parte da família, mentira e dissimulação encontram caminhos abertos para manchar esses relacionamentos. Se você tem medo ou tem vergonha, você não vai contar a verdade. Precisamos construir uma relação de confiança nas nossas famílias. Um segundo componente para gerar confiança nos relacionamentos e principalmente na família, ser e estar presente. No mesmo Salmo 139, Davi também escreve: Para onde posso fugir da tua presença? Se eu voar para o Oriente ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Queridos, Davi não está querendo fugir de Deus nesse texto aqui. Pelo contrário, em todo o contexto ele está afirmando que se sente amparado por Deus em todos os momentos e lugares. E é tão bom você não se sentir sozinho. É tão bom você ter alguém com você em qualquer situação. Uma das memórias que eu tenho da minha infância com meu pai, 2 vezes por semana eu ia junto com ele para o trabalho. E a minha escola de inglês ficava do lado do trabalho do meu pai. Ele me deixava na escola, e 1 hora e meia depois, ele me buscava e me acompanhava até o ponto de ônibus, que aí eu voltava sozinho para casa. Eu tinha uns 12, 13 anos mais ou menos. E eu já estava naquele momento de querer ficar independente, né? E às vezes eu andava um pouquinho assim na frente do meu pai para me sentir sozinho e dar o sinal para o ônibus sem meu pai ter que parar o ônibus. E ele deixava. Ele ficava um pouquinho atrás, mas ele não ia embora. Enquanto eu não entrasse no ônibus e depois sentadinho lá, fizesse um tchauzinho, ele estava sempre por lá. E de vez em quando eu dava aquela espiadinha por cima do ombro para ver se ele estava lá ainda. Né? Não importa a idade. Se sabemos que podemos contar com alguém, isso vai fazer diferença. Nós vamos ser muito mais confiantes se pudermos ter certeza que as pessoas que se importam com a gente vão estar do nosso lado. Eu sei que estamos em São Paulo e nem sempre isso é possível aqui. Temos pessoas que vieram de lugares bem diferentes e às vezes a dinâmica da vida nos afasta da família. Talvez você esteja aqui por causa do trabalho, dos estudos e a sua família esteja em outro lugar, mas ainda assim, se aprendemos a estar juntos nos bons momentos, se aproveitamos as oportunidades de estar juntos com a família, podemos ter certeza que vamos ter o apoio deles nos momentos difíceis que a gente enfrentar. Aproveite para estar presente. Crie esse relacionamento de confiança com a sua família. E uma terceira contribuição do relacionamento em família, que nos oferece para toda a vida, assim como foi idealizado por Deus, é o aprendizado da colaboração. Lugar de afetividade, lugar de confiança e lugar de
colaboração. Sabe, com a minha experiência como pastor, as diversas atividades que a gente vive aqui na Nova Semente, em termos de ministérios, oportunidades que as pessoas têm de se engajar, de ajudar umas às outras. Hoje, quando eu penso que servir e apoiar pessoas é uma das principais doações que a gente pode fazer uns pelos outros, porque a gente doa de nós mesmos, eu sinto que na família é o lugar onde isso pode e deve ser aprendido com maior proveito. Deus sempre vai nos dar oportunidades de ajudarmos uns aos outros. E a família deve ser a primeira experiência de serviço e de ajuda uns para os outros. Há um texto na Bíblia que mostra como Deus está disposto a nos ajudar a viver essa experiência de serviço, de apoio e de nos oferecermos uns aos outros. O texto diz assim, que cada um use seu próprio dom para o bem dos outros. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Quando aprendemos em família a nos apoiar, construímos algo muito mais importante do que apenas a família. A gente constrói um estilo de vida. E a vida vai oferecer muitas outras situações em que precisaremos de outras pessoas. Por isso precisamos estar dispostos a ajudar. E quem aprende o valor da colaboração, de compartilhar a sua dedicação, a sua ajuda, vai encontrar muitas portas abertas. Mais cedo ou mais tarde, com certeza vai encontrar alguém que se sentiu devedor e quer ajudar e devolver o apoio, o serviço e estar presente no momento em que você mais precisar. E é na família que a gente pode desenvolver isso. Ontem, aproveitando o recesso do feriado dessa semana, eu e a Paula decidimos ir até o centro da cidade, olhar algumas coisas. Estava impossível ontem. Se alguém passou pela região do centro, nós gastamos 1 hora para contornar ali 3, 4 quilômetros. Gente de todo lugar indo para 25 de março, obras do túnel do Anhangabaú, você já sabe o que deu, né? Consegui parar lá na Tabatinguera e voltar a pé para o centro. Enquanto a Paula voltou no carro para guardar uma blusa e tal, subiu um grupo de jovens, uma moça com um mapa, e eu já pensei, deve ser turista e está perdido, né? Na Tabatinguera não tem nada para ver aqui, né? E rápido ela já foi perguntando se eu falava inglês, se eu podia ajudar. E aí fui conversando um pouquinho com eles, e eles me disseram que eram de Israel, faziam parte de uma companhia de dança, tinham uma apresentação para hoje, mas como tinha um dia livre em São Paulo, eu queria conhecer alguns lugares. Ele me mostrou no mapa onde ia ser a apresentação, vai ser no Ibirapuera. Gente, é muito engraçado, gringo tentando falar tupi-guarani, né? E aí não dá mais, né? E aí eu falei, olha, estou esperando minha esposa e a gente vai com vocês à Praça da Sé. Eles tomaram um susto assim, sério? E aí no caminho eles foram explicando, porque ali era 5 minutos de caminhada, que eles já tinham rodado com motorista de táxi, não chegava nunca na Sé, né? Aquela vergonha alheia, né? De desculpa, mas isso acontece nas grandes cidades. E aí fomos conversando um pouquinho e rápido chegamos ali na Sé, o grupo ficou e nós seguimos um pouquinho para o centro a pé. Enquanto a gente caminhava, eu e a Paula dissemos, puxa, foi tão gostoso, né? Bater papo com eles, contar algumas coisas, conversar, né? Se a gente tivesse mais tempo hoje, dava para passar o resto da tarde com eles, né? Levá-los em alguns lugares para eles não se perderem, conhecer um pouquinho de São Paulo. E depois eu fiquei me perguntando, sempre dá esse sentimento assim gostoso, né? De poder ter feito algo por outro, né? E às vezes é mais fácil atender um grupo que vem de Israel, que você encontrou no meio da rua e ser útil a essas pessoas, do que decidir ser útil dentro de casa, para gente que convive com você todos os dias e você aliviar um pouquinho a carga um do outro. Colaboração. Os nossos relacionamentos serão melhores se a gente estiver disposto a aproveitar os benefícios da convivência em família. E talvez a família seja um relacionamento que precise mais da sua atenção. Talvez você precise consertar as coisas com a sua família. E no que depender de você, procure construir melhores relacionamentos. Há um texto da Bíblia que nos ajuda a como nos relacionar com esse tema. É Paulo quem escreve,
E ele diz: não contendam com ninguém, tanto quanto possível, vivam em paz com todos. Eu sei que nem sempre as decisões dependem apenas de nós, mas naquilo que depender de nós, vamos construir melhores relacionamentos. Precisamos aprender a tirar melhor proveito da experiência familiar. E quando a gente fizer isso, novas portas se abrirão para nós. Foi por causa desse ambiente íntimo e amoroso da família, desse considerar-se irmãos, oferecer afetividade, confiança, serviço, que João teve o seu encontro com Cristo Jesus. O autor do Evangelho, o autor do livro de Apocalipse e das cartas do Novo Testamento, desenvolveu um relacionamento tão íntimo com Jesus, que passou a se sentir parte da própria família do Messias. João, seu irmão, Pedro, esses 3 discípulos formavam o grupo mais íntimo de Cristo Jesus. Estavam próximos com ele. Tiveram alguns ensinos e algumas dúvidas. Alguns temas foram tratados só nesse grupo íntimo. Aqueles 3. E João foi experimentando amor e aceitação como ele nunca havia experimentado. O mais novo dos 2 irmãos, ele e o irmão eram conhecidos como filhos do trovão. Imagina as peças. Os evangelhos dizem que um dia, quando eles saíram de uma cidade, que Jesus havia pedido que eles fossem, se sentiram maltratados e já fora da cidade, encontrando com Jesus, perguntaram: Senhor, que tal se a gente fizesse uma oração aqui agora e pedisse para cair fogo do céu com a cidade? Mas dia a dia, nesse relacionamento íntimo com Jesus, tornando-se parte da família, vendo como Jesus se relacionava com eles, com a sua própria família, eles eram meio aparentados. João foi desabrochando para o amor, se sentindo aceito, amado, confiante, experimentou o serviço e se transformou no discípulo do amor. Quando João fala de si mesmo, nas linhas do Evangelho de João, ele fala: este é o discípulo a quem Jesus amava. Ele entendia que ele precisava de muito amor. Por todos os lugares, João tinha um único tema: o amor de Deus. Nas suas cartas ele sintetiza Deus. Deus é amor. E quem não ama, não conhece a Deus. Ele tinha bem claro para ele as palavras de Jesus: nisto conhecerão que sois meus discípulos, que fazem parte da minha família, se vocês se amarem uns aos outros como eu amo vocês. Família. Esse sentimento cresceu tanto na experiência de Jesus e de João, que no momento da cruz, Jesus vê João, o único dos discípulos que seguiu Jesus por todo o caminho e em todo o tempo, da prisão à morte, esteve com ele. Do alto da cruz, Jesus olha para João e diz: filho, aqui está sua mãe. Era Maria, a mãe de Jesus. E olhando agora para ela: mulher, aqui está seu filho. Família. Mudou a experiência de João e pode mudar a minha e a sua experiência para os nossos relacionamentos e com Deus. Permita-se não perder a oportunidade do encontro com Deus. Talvez você esteja esperando por isso há muito tempo, mas talvez você esteja se surpreendendo agora mesmo com a possibilidade de algo novo acontecer na sua vida. Não tenha medo. O melhor da vida ainda está por vir. Você não pode perder o seu encontro com Deus, o seu encontro com você mesmo, o seu encontro com as pessoas que convivem com você. Bom Deus, essa noite gastamos um tempo pensando na bênção que pode ser a família, como foi idealizada por Ti. Vivemos inúmeras realidades e nem sempre temos aproveitado o melhor desse relacionamento íntimo. Talvez para alguns aqui, a família mais próxima seja formada por amigos,
mas ainda assim é uma família que pode nos ensinar a sermos mais amorosos, a desenvolvermos confiança em nós mesmos e uns nos outros. Uma experiência que pode nos ajudar a servir e a dedicar-se aos outros. E quando vivemos essa experiência, estamos abertos para enxergar o Senhor na nossa vida. Porque nas palavras de João, onde há amor, ali o Senhor está. Permita tão somente abrirmos os nossos olhos e termos maior percepção da Tua presença na nossa vida, nas pequenas coisas, nos relacionamentos mais comuns, encontrarmos a Ti. Não permita que nenhum de nós continue anos a fio alienados do Teu amor e da vida que podemos ter ao Teu lado, se escolhermos viver o caminho que o Senhor deixou para nós. Ao começarmos uma nova semana, pedimos que o Senhor nos dê essa sensibilidade de desenvolvermos nos nossos relacionamentos aquilo que podemos ter contigo. É o nosso pedido, é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus, aquele que é o amor. Amém. Obrigado pela companhia hoje. Semana que vem a gente se encontra de novo. E como a nossa série é sobre encontros, a gente quer ter um encontro especial com você, de forma eletrônica. Ali atrás nós temos alguns tablets espalhados no hall de entrada. Se você dispuser de alguns segundos e deixar o seu nome, o seu e-mail, a gente quer ter essa possibilidade de estar mais perto de vocês, conhecermos melhor uns aos outros. Que Deus abençoe você. Nos encontramos na semana que vem, se Deus permitir. Fique com Deus.